Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos nós para mais uma aula, para mais um estudo da Palavra de Deus. Desde já muito feliz mais uma vez de poder compartilhar com vocês da Palavra do Senhor. E desde já quero abençoar a tua vida, profetizar toda sorte de bênçãos para você, para sua casa, para sua família, muita saúde, muita paz, muita presença de Deus, que o Senhor possa te envolver através do seu Espírito Santo, que Ele possa te renovar, que Ele possa abençoar toda a tua vida, teu ministério, né? Tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, o teu trabalho, que você possa ser uma pessoa próspera, cheia do mover do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, ousado e um grande homem, uma grande mulher, né, manifestando o amor de Deus àqueles que necessitam, porque você é um grande pregador do Evangelho. O Senhor te comissionou, o Senhor te chamou para pregar a sua palavra. Você é um escolhido de Deus para fazer parte da grande comissão que vai sair por aí, pregando o amor de Jesus, pregando a palavra do Senhor, ganhando almas para o reino e glorificando o nome do Senhor. Você faz parte da grande comissão, amém? Deus te abençoe desde já, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos estudar acerca de um tema maravilhoso, né? Já tivemos oportunidade de ministrar sobre isso no passado. É um tema antigo e muito novo ao mesmo tempo. É algo que nós, como igreja cristã, como igreja do Brasil, temos buscado há alguns anos. E talvez você possa estar dizendo, eu não tenho visto, não tá acontecendo, eu ando ansioso por esse movimento, para que isso aconteça, mas ainda não aconteceu. Continue orando, continue buscando. Hoje nós vamos ver alguns segredos, algumas formas, né, de como nós vamos alcançar, então, o que a gente chama de avivamento, ou alguns falam em reavivamento, né? A gente vai ver essa diferença já já. Antes de mais nada, né, então a gente fica com essa ambiguidade, avivamento, reavivamento, daqui a pouco a gente vai falar da diferença, tá? Não tem muita diferença, mas você vai entender. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar um texto para você já meditar desde já. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, a palavra do Senhor diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro versículo eu queria trazer uma reflexão para você. Olha o que ele diz, né? Rogo-lhe pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Você deve se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de cada um de nós. Entenda isso. Nós precisamos nos oferecer em sacrifício. Isso requer renúncia, isso requer dedicação, isso requer tempo em buscar ao Senhor, em ler a sua palavra, em falar com Ele através da oração, em meditar naquilo que o Senhor tem falado através das pregações, através dos louvores, né? Através da história da igreja como um todo. Nós precisamos meditar nessas coisas e entender que é necessário nos sacrificarmos, né? Nos oferecermos como sacrifício ao Senhor, para que a gente possa, de fato, então, como ele vem dizer, depois ele fala que a gente não deve se amoldar a este mundo, ou seja, tomar forma desse mundo, né? Mas que a gente deve, então, renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente, para que a gente possa, então, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que assim seja, que essa seja a nossa dedicação. O título do estudo de hoje é Em Busca do Avivamento. Nós precisamos buscar o avivamento. Não adianta a gente achar que
Deus vai trazer o avivamento a qualquer instante, a qualquer momento na minha vida, na tua vida, ou no coletivo, né? Porque existem os avivamentos individuais e existem os avivamentos coletivos. Não adianta nós acharmos que de uma hora para outra um milagre vai acontecer e o avivamento vai chegar. Nós precisamos buscar o avivamento, a gente precisa se dedicar a buscar esse avivamento. E para isso é necessário muitas vezes nós renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos os nossos prazeres, renunciarmos aquilo que nós gostamos de fazer, né? Claro que gostamos também de servir ao Senhor, de buscar a face do Senhor, de orar ao Senhor. Então, que você coloque isso sempre em primeiro lugar, para que então você possa, de fato, começar a sentir e experimentar o que é o avivamento ou o reavivamento na vida de uma pessoa. Agora a gente vai então fazer essa diferenciação, né? Definição de avivamento e reavivamento. O que é avivamento? É o ato ou efeito de avivar-se ou de dar vida, né? Algo está morto ou algo está praticamente morto, né? Em estado de fraqueza espiritual, né? Então você se aviva. Você dá vida, o Senhor, na verdade, dá vida, né? Então, avivamento é o ato de avivar-se, ou seja, de você ganhar vida novamente, ou de você ganhar vida. Melhor dizendo, você estava morto, você estava abatido e agora você se aviva, né? Você ganha vida novamente. É igual quando você sente alguma situação na tua vida, você fica triste por alguma razão e de uma hora para outra, algo bom acontece com você e aí você se modifica, você se sente bem, sabe? As coisas mudam, parece que você voltou a viver. Alguém que, por exemplo, perde um ente querido e fica ali sofrendo aquilo por algum tempo e de um momento para outro o refrigério vem, a paz vem e você consegue então voltar a viver novamente, né? Ou ganhar vida. Enfim, reavivamento não é muito diferente, mas é o ato de, ou o efeito de reavivar, novo avivamento ou tornar a da vida. Ou seja, é algo que um dia esteve, né, vivo, esteve avivado, que por acaso no decorrer do tempo algo aconteceu, a pessoa esfriou espiritualmente, se enfraqueceu, né? Praticamente morreu espiritualmente, e aí vem a obra do Espírito Santo de Deus na vida do homem, na vida da mulher, né, na vida de crianças, e ele torna a dar vida. Você começa novamente, a chama começa novamente a queimar, a chama começa novamente a crescer. De repente ela ficou só fumegando, aquela coisa que não apagou, mas estava só fumegando, e agora você novamente é incendiado. Isso é reavivamento. E avivamento, então, é o ato de algo que nunca teve vida, que estava morto e ganhou vida. A pessoa que se converte, por exemplo, ela acaba de se converter, né? Ela estava morta espiritualmente. E ela, quando encontra Jesus, quando encontra o Senhor, quando encontra com a palavra, ela passa a ter uma vida diferente, ela passa a ser transformada pelo poder de Deus e a vida dela se transforma, muda completamente. Isso é um avivamento. Só que com o passar dos anos, às vezes, né, os problemas acontecem, as situações na nossa vida vão nos enfraquecendo, vão nos esfriando e muitas vezes nós ficamos praticamente mortos novamente. Eu não digo nem que a gente volte ao pecado, mas espiritualmente falando a gente fica muito fraco, né? A nossa fé se abala e aí o Espírito Santo de Deus vem novamente, nos toma e nos torna a dar vida. A chama começa a queimar novamente. Isso é reavivamento. Bem, mais uma definição aqui de avivamento. Os avivamentos são acontecimentos ditos moveres espirituais em que há transformação de vidas em número e são típicos do protestantismo anglo-americano, embora tenham ocorrido em todos os continentes. Entendam uma coisa, né? Os principais avivamentos aconteceram no âmbito dos continentes americanos, principalmente nos Estados Unidos. Muitos deles aconteceram nos Estados Unidos. Tivemos também alguns movimentos, né, de avivamento pela Europa, mas a grande maioria aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles são um grande precursor em inúmeras coisas. Por exemplo, o pentecostalismo, né, que a gente conhece hoje, as igrejas pentecostais,
as Assembleias de Deus principalmente. Eu não falo de neopentecostais, tá? Eu estou falando das igrejas pentecostais. Esses movimentos eles surgiram nos Estados Unidos, né? A gente vai depois dar uma passada bem rápida aqui a respeito do avivamento que aconteceu na Rua Azusa, né? Que foi um movimento que trouxe, inclusive, o pentecostalismo para o nosso país, para o Brasil, após isso acontecer. Amém? Bom, vamos lá. Para a gente falar de avivamento, eu queria dar alguns exemplos, é claro, de coisas que aconteceram, né, de avivamentos que aconteceram, para que a gente possa entender como se dá o avivamento, como esse avivamento acontece, como é que você vai buscar avivamento, qual é o segredo, qual é a diretriz, qual é o padrão, né, e o que ele ocasiona. A gente acabou de ler aqui, né, que os avivamentos são acontecimentos ditos moveres espirituais em que há transformação de vidas em número. Em número. A gente vai ver aqui os exemplos em que normalmente quando acontece um avivamento, mesmo que ele aconteça através de uma pessoa, individualmente num determinado momento, em algum espaço do tempo, esse avivamento ele vai se expandir, ele vai se espalhar, porque uma das características do avivamento é o alcance de muitas vidas, o alcance de muitas almas, a transformação de vidas em números, e números normalmente expressivos. Quando há um avivamento numa igreja local, aquele avivamento ele começa a se espalhar, pessoas de fora começam a vir, pessoas começam a vir para a igreja e se convertem ao Senhor ali pela pregação daquele homem que está participando daquele momento de um avivamento. Então, o avivamento ele vai trazer sempre uma conquista, e a conquista é transformação de vidas, salvação de almas. Tenha isso em mente. Então a gente vai ver alguns eventos que aconteceram. O primeiro deles no Antigo Testamento, né? Então eu quero falar sobre avivamento no Antigo Testamento. Existem vários exemplos e várias pessoas que transformaram muitas vidas, que mudaram muitas vidas, né? Você pega a história de José. José transformou a vida de toda a população do Egito, né, através do seu testemunho, através do seu exemplo, né, sendo ali governador do Egito e trazendo avivamento ali para aquelas pessoas. Por quê? Porque ele trouxe transformação, ele trouxe benevolência, ele trouxe coisas boas para aquelas pessoas. E elas reconheciam quem era o Deus de José. Mas eu quero frisar hoje a vida de Josias, né? Eu quero ler com você segundo Crônicas, segundo livro das crônicas dos reis de Israel, dos reis de Judá, capítulo 34, então 2 Crônicas 34, verso de 1 a 8. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Veja bem, ele começou a reinar com 8 anos. A palavra vai dizer que ele fez tudo que o Senhor aprovava e que ele andou nos caminhos do seu predecessor Davi, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Ele manteve-se fiel e firme até o dia da sua morte. Versículo 3. No 8º ano do seu reinado, veja bem, ele começou a reinar com 8 anos de idade. No 8º ano do seu reinado, ou seja, 8 anos depois, né, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar ao Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins, né? Baalins, para quem não sabe, eram estatuetas, eram ídolos que foram feitos, né? A imagem, teoricamente, de uma divindade de Baal, né? E que as pessoas se prostravam diante dessas imagens, diante dessas estatuetas, para adorá-las. Ok? Então ele removeu tudo aquilo, derrubou os altares dessas divindades, né? Entre aspas, que não eram seres divinos, nem eram, nem nunca foram. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficam acima deles. Também despedaçou e reduziu ao pó
os postes sagrados, as imagens esculpidas, os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daquele que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém, nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados sobre Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, do seu Deus. Veja bem, querido, Josias, nossa, a história dele é muito maravilhosa. Josias, neto de Manassés, filho de Amon, dois reis que fizeram coisas terríveis perante o Senhor. Amon durante pouco tempo, porque ele só reinou durante 2 anos, e aqueles que trabalhavam com ele tramaram contra ele e o mataram. Então ele ficou 2 anos só no reinado, depois que seu pai Manassés veio a falecer, né? E depois disso Josias ascendeu ao trono. O que acontece? Manassés foi quem construiu todos esses altares. Manassés foi quem colocou todos esses ídolos, essas imagens dentro do templo. Foi ele que corrompeu tudo. Foi um dos piores reis de Judá. Manassés foi terrível, fez tudo que desagradava ao Senhor. Ele deixou o culto ao Senhor praticamente falido. Ele adorava todo tipo de imagem, eles cometeram todo tipo de idolatria. E com isso ele corrompeu o quê? Todo o povo. O que aconteceu então quando Josias assumiu? Josias temeu ao Senhor e ao invés de pegar o exemplo de seu avô e de seu pai, ele lembrou-se do Deus de Davi, do seu predecessor, do primeiro rei de Israel. Primeiro que eu digo, né, que foi ali colocado pelo Senhor, dedicado pelo Senhor, apesar de Saul ter sido também escolhido pelo Senhor, mas foi por causa de uma vontade do povo, o primeiro segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um rei segundo o coração do Senhor, porque foi o próprio Deus quem o ungiu e o escolheu a dedo, né? Saul foi escolhido por Deus também, porém foi a pedido do povo de Israel. Ok? Vamos lá. Começou a reinar então com 8 anos de idade. Aí veja que coisa maravilhosa a vida de Josias. Com 16 anos começou a buscar ao Senhor, o Deus de seu predecessor, o rei Davi. Lembra lá? No 8º ano do seu reinado, começou a buscar, né, ao Senhor. Com 20 anos, ou seja, no 12º ano do seu reinado, com 20 anos aproximadamente, iniciou a purificação do templo e do culto a Deus. Ele ainda jovem, com 20 anos de idade, ele colocou no seu coração que ele precisava purificar o templo do Senhor, ou seja, arrancar tudo aquilo que seu avô e seu pai cultuavam dentro do templo, todos os postes ídolos, né, os ídolos de metal, tudo que desagradava a Deus, ele decidiu remover, né? E aí a gente leu o texto agora há pouco, ele com suas próprias mãos destruiu muita coisa. Ele mandou que fosse removido, mas ele próprio também meteu a mão lá e fez, né, trabalhou para que o templo do Senhor fosse purificado e para que o culto a Deus fosse restaurado, porque as pessoas não queriam mais cultuar a Deus. As pessoas ali cultuavam agora quem? Cultuavam aqueles postes ídolos, aquelas divindades, né, Baalins, enfim. Por quê? Porque o seu avô e o seu pai corromperam o povo. Mas Josias veio com um propósito diferente. Com 26 anos de idade, então, iniciou a purificação do país, a nação Judá e a reconstrução do templo do Senhor. Né? A gente acabou de ver também aqui nos versículos o que ele fez. Ele saiu por várias cidades dentro da sua nação, purificando o país, purificando a todos. Por quê? Porque toda a nação estava corrompida, toda a nação estava longe do Senhor.
Josias foi muito tocado, né, ao receber a palavra do Senhor, ao lerem a palavra do Senhor para ele, foi muito tocado, rasgou suas vestes, que era uma forma de demonstrar arrependimento naquela época, e começou a convocar os sacerdotes para que tudo fosse restaurado, para que tudo se voltasse para novamente a adoração ao Deus de Judá, ao Deus de Israel, ao Deus do seu predecessor Davi, ao Yahvé, ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E o que acontece? Josias ele consegue fazer isso, ele consegue fazer com que o povo volte a adorar o Senhor. E aí, para a gente finalizar esse trecho, olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 34, verso 33. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, ao seu Deus. E enquanto ele viveu, olha bem, enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Enquanto ele viveu, o povo não se desviou, o povo continuou servindo a Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Toda uma nação servindo a Deus por causa da dedicação, por causa do envolvimento de um homem, de um rei, de um líder que se colocou na posição de se consagrar ao Senhor, de buscar ao Senhor e de fazer com que aqueles que estavam sob sua orientação, que eram parte do povo de Judá, dedicassem a sua vida ao servir ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então esse foi o exemplo do Antigo Testamento. Novo Testamento, avivamento do Novo Testamento. Lógico, não podia falar, podia dar vários exemplos aqui individuais, né? Mas eu vou falar principalmente do coletivo, o exemplo maior que nós temos do avivamento no Novo Testamento, Pentecostes, né? Vamos lá, Atos capítulo 2, versos de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, né? O milagre foi tão maravilhoso que, no nosso entendimento, aqueles homens falavam em línguas repartidas como que de fogo, ou seja, línguas espirituais, que ao homem não é dado a interpretação, que ao homem não é dado conhecer, a não ser que Deus o dê, né? Mas o próprio homem não consegue entender. E olha o que eles disseram, que eles ouviam cada um na sua própria língua. Eles perguntam, mas não são todos eles galileus? Ou seja, eles não falam todos a mesma língua? Por que eles estão falando, então, cada um falando numa língua, na língua da nossa nação que nós estamos compreendendo? E aí alguns vão dizer que era exatamente isso, que naquele dia Deus operou um milagre e que cada um falava numa língua diferente, que era a língua das nações que aquelas pessoas estavam ali. Porém, isso era incompreensível, queridos. Imagine que vários homens estivessem falando em línguas distintas ali, ao mesmo tempo. Como é que as pessoas conseguiriam ouvir várias vozes diferentes em várias línguas diferentes? O milagre foi diferente. Eram línguas espirituais, línguas repartidas como que de fogo, que ao entrar no ouvido, o Senhor dava a interpretação e dava àqueles que ouviam, na verdade, a tradução para a sua própria língua, porque só Deus é capaz de interpretar as línguas. Na verdade, Deus até dá a capacidade para o homem, mas não de interpretar no entendimento, mas uma interpretação espiritual, através, então, do mover do próprio Deus, trazendo a revelação daquilo que está sendo falado em línguas. Porque as línguas, elas são para Deus. Só o Senhor entende o que está sendo de fato dito. Os homens não são capazes, a não ser que sejam capacitados
pelo Senhor. Mas enfim, não é esse o tema que a gente quer entrar aqui hoje, não vamos nos detalhar muito nisso. Mas o exemplo então é Pentecostes, né? Pentecostes. Vamos lá. Pedro, então, depois desses questionamentos, né, eles começaram ali a indagar várias coisas e fazer vários questionamentos. Se você for ler o capítulo 2, você vai ver eles se perguntando como que poderia acontecer aquilo e tal e tal. E aí, em algum momento, Pedro vai falar do que eles precisavam fazer. Eles vão falar, mas Pedro, o que a gente precisa fazer? Vamos lá. Capítulo 2 ainda de Atos, verso 36 ao 41, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Pedro dizendo, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações, ou seja, daqueles que estavam ouvindo, ficaram aflitos. Quando eles ouviram que aquele que havia sido crucificado, Jesus Cristo, era o Filho de Deus, né? E que Deus o havia enviado e que eles haviam crucificado, olha, bateu ali um desespero naquele momento. E aí o que aconteceu? Né? Eles ficaram preocupados e aí então, ao ouvir aquilo, ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos então? Pedro toma novamente ali a palavra e responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Opa, aleluia, glória a Deus. Estamos inclusos, eu e você, querido. Se nós buscarmos ao Senhor, a promessa diz respeito a mim, diz respeito a você, da renovação espiritual, do derramado do Espírito Santo sobre a nossa vida. E se você já é batizado com o Espírito Santo, né, assim como eu, e vem passando por algum momento, por alguma dificuldade, se você se acha fraco nesse momento, busque novamente ao Senhor, Ele trará um reavivamento na tua vida. Bem, então a promessa diz respeito a todos aqueles que estavam ali, os filhos deles, e para todos os que estão longe, ou seja, aqueles que ainda vão ser alcançados pelo Espírito Santo. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Eu lembro que no começo eu disse que você foi escolhido, que você foi chamado. Você é um escolhido do Senhor. Você foi chamado pelo Senhor. Então, busque ao Senhor, busque o batismo no Espírito Santo, busque a renovação espiritual, busque o avivamento. Porque Deus quer te usar para ganhar almas, para ganhar vidas. Deus quer te usar poderosamente para fazer uma grande obra, uma obra que Ele tem escrito na tua vida, só para você realizar. Então, querido, busque a face do Senhor. E, para a gente finalizar, então, os últimos versículos aqui, né, 40 e 41. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas à igreja. Queridos, você entende isso? Olha só que coisa maravilhosa. Porque a gente começa a ver aqui que Deus, Ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que, sabe, Ele usa ali Pedro de maneira tremenda para fazer com que as pessoas se arrependam, que as pessoas, sabe, reconheçam que Jesus é o Salvador, que Ele é o Cristo. E o que acontece com isso, querido? Almas se convertem, pessoas se rendem aos pés do Senhor de forma maravilhosa, cerca de 3.000, e olha que o texto diz cerca de 3.000 homens, porque naquele período ainda não era feita uma contagem contabilizando mulheres, crianças. Eu acredito que muito mais do que isso, né, se converteram naquele dia, muito mais do que 3.000. Então você vai ver, você viu aqui o exemplo de Josias, que mudou e transformou toda uma nação, milhares e milhares de pessoas. O Pentecoste, no Novo Testamento, o que acontece quando se inicia esse movimento? Almas se convertem. Se você for ler na sequência, o próximo capítulo de Atos, você vai ver que na próxima vez que Pedro vai ministrar, cerca de 5.000 se convertem. Ou seja, quando você está avivado, querido, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, a tua pregação vai trazer salvação, a tua pregação vai trazer transformação de vidas. Lembra do que a gente leu lá no começo,
acerca do avivamento, que o avivamento ele transforma vidas em números. Normalmente é assim que Deus faz quando o avivamento vem, ele transforma. Nós temos dois grandes exemplos mais recentes de avivamento, o das Ilhas Fiji, depois você pode pesquisar, Transformação, são DVDs que foram feitos na época, né? Contando a história da transformação das Ilhas Fiji, o que aconteceu naquela ilha, naquelas ilhas, né? A manifestação da glória de Deus, e ali era uma nação totalmente idólatra, que sacrificava inclusive crianças, que praticavam rituais de magia negra, e ao receberem o avivamento do Senhor, todos se converteram ao Senhor e houve uma grande mudança, uma grande transformação nas Ilhas Fiji. Um outro exemplo maravilhoso, né, aconteceu na Colômbia com um outro movimento. Você lembra que na década de 90, né, você só ouvia falar em cartéis de drogas na Colômbia, Medellín, Cali, né? E houve uma grande transformação ali, sabe, naquela cidade da Colômbia, onde através de um pastor americano pregando o evangelho, as igrejas se uniram por causa da morte dele por traficantes, as igrejas se uniram, foram para estádios de futebol pregar o evangelho, e olha que mudou muito, você não ouve mais falar da forma como ouvia na década de 90 nos cartéis de drogas na Colômbia. Por quê? Porque Deus agiu profundamente e tremendamente através de uma transformação daquela cidade. Deus é assim, Deus quando move através de um avivamento, Ele transforma muitas vidas, né? Você é um instrumento, eu sou um instrumento para buscarmos o avivamento, ou aquele que já experimentou algum dia, que já ganhou muitas almas para Jesus, mas que hoje não tem mais ganhado almas para Jesus. Busque se reavivar, busque a vida novamente no Senhor, o poder de Deus sobre a tua vida, para que você possa ganhar muitas almas. Queridos, para a gente não se estender muito, eu vou ler aqui dois exemplos somente, tá, de outros avivalistas que nós tivemos na história. Tem um que eu adoro, que eu gosto demais, sempre gosto de falar nele, né? A gente poderia falar aqui de John Wesley, né? Que num dos seus últimos sermões pregou para 30 mil pessoas. Mas eu quero falar para você de Charles Finney. Eu quero te dar dois exemplos que aconteceram com ele. Um exemplo, né, que aconteceu com Finney. Ele se converteu aos 29 anos de idade e ele, querido, se dedicou demais em buscar o Senhor. Ele passava horas e horas buscando ao Senhor. Ele ia para o meio da floresta, botava seu rosto no pó, ali enfincado na terra, e clamava e buscava pelo Senhor e buscava pelo poder de Deus, porque ele queria de fato ver a vida das pessoas transformadas. E o poder de Deus era tão grande na vida dele que certa feita ele foi fazer uma visita numa fábrica. Ao entrar naquela fábrica, uma senhora olhou para ele e debochou dele, porque ele era cristão, né? Então fez ali um deboche. E Finney, lógico, homem de Deus, né? Não ia responder, não ia falar nada. A única coisa que ele fez foi olhar bem fixo para dentro dos olhos daquela moça, daquela senhora. Ele não falou uma palavra, ele só olhou para ela. E aí vão contar depois as pessoas que trabalhavam naquela fábrica, que aquela mulher, algum tempinho depois, ela começa a chorar compulsivamente e se arrepender dos seus pecados e confessa a Jesus como seu Salvador. Uma outra história relacionada a Finney, que ele estava num trem, passou por uma aldeia, e só de passar ali, era uma aldeia que havia muita corrupção, que as pessoas se davam, né, as bebidas, se davam a prática ilícita do sexo, enfim. Só dele passar naquela cidade, as pessoas correram para dentro das igrejas, começaram a confessar seus pecados, se arrependeram dos seus pecados, né, e se converteram ao Senhor. Porque era tamanho o poder de Deus sobre a vida daquele homem, porque ele buscava, e buscava, e buscava. E é isso que eu e você precisamos fazer. Lembre-se do título da nossa aula de hoje, a busca pelo avivamento. Ok? Então, falei sobre Finney, falei que ia dar dois exemplos. Um outro exemplo é William Joseph Seymour, né? Esse já mais recente, participou ali então do avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, movimento esse que deu origem então ali aos movimentos pentecostais que nós conhecemos hoje. Pouco tempo depois, né, alguns daqueles que foram impactados por esse movimento
vão sair dos Estados Unidos e vão vir para o Brasil, trazendo inclusive, né, o que nos deu origem à igreja conhecida como Assembleia de Deus, né, porque eles chamavam as reuniões, os cultos de assembleias. Então, deu origem a esse nome. Dois missionários que vieram, né, para o Brasil e trouxeram esse movimento. Então, queridos, o que houve na Rua Azusa é contado até hoje, né, no ano de 1906, se não estou enganado que aconteceu, é contado até hoje. Muita gente é impactada ainda com essa história. Recentemente, né, estava em cartaz aí nos teatros, uma peça que contava esse acontecimento, que relatava esse acontecimento e coisas maravilhosas. Então, eu vou só ler para você aqui, ó. O advento da Rua Azusa, de fato, estava exercendo uma profunda força, tanto centrípeta quanto centrífuga, no mundo protestante. Funcionava como um potente imã, atraindo líderes de diversos segmentos do protestantismo que desejavam conhecer o que estava ocorrendo ali, e também como centro irradiador da mensagem pentecostal, enviando grupos para diversas localidades do país e do mundo. O pentecostalismo chegou ao Brasil, trazido por operários imigrantes, primeiro em 1910 pelo italiano Luiz Francesco, fundador da Congregação Cristã do Brasil, e logo em seguida, em 1911, pelos suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, fundadores da Igreja Assembleia de Deus. Foi expressiva também em contribuição da missionária Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, iniciada no Brasil em 1951 pelo pastor Harold Edwin Williams. Todos eles, sem distinção, foram influenciados pelo avivamento da Rua Azusa. Ou seja, um avivamento ele faz também com que as pessoas, ganhem força para pregar o evangelho em outros lugares, para sair por outros lugares pregando o evangelho. E eu não estou dizendo que todo mundo vai se tornar um missionário, que todo mundo vai sair por aí, por outros países. Mas, querido, o poder de Deus chegando até você vai fazer com que você ganhe almas. Você vai ganhar almas para o Senhor. Então, qual é a minha orientação para você? Dei esses exemplos para que você entenda, então, qual é o segredo. O segredo é muita busca, muita oração, muita dedicação à leitura da palavra, muita intimidade com Deus. Você, fazendo isso, o avivamento chegará na tua vida. E se você algum dia já experimentou, já viveu isso, sabe como aconteceu, através de que você alcançou essa conquista, como você chegou a ter esse avivamento, através de muita oração, através de muita busca. Sabe quando você se converte, novo convertido, ele busca o Senhor, ele vai nos cultos, ele está presente em tudo quanto é reunião. Esse tem uma grande possibilidade de experimentar coisas tremendas. Queridos, eu me lembro da minha conversão, eu me lembro quando eu experimentei coisas maravilhosas e eu experimento até hoje, mas confesso a você, com todo o meu coração, preciso buscar mais, porque esse avivamento que a gente tem clamado para que chegue ao Brasil depende de mim e depende de você, depende da nossa busca incessante pelo Espírito Santo, depende da nossa busca incessante pelo nosso Deus, através da oração, da leitura da palavra e da dedicação ao serviço do Senhor, a sairmos por aí ministrando a palavra com intrepidez, para que almas se convertam, para que almas sejam ganhas para o reino. Porque uma característica do avivamento é exatamente essa, é a conquista de almas, e de muitas almas. Então saia, vá e conquiste. Busque o avivamento e vai, pregue o evangelho e ganhe almas para o reino do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer trazer essa aula hoje aqui para você. Que Deus te recompense através do batismo com o Espírito Santo. Que Deus te derrame sobre você muito poder para que você possa ganhar almas para o Senhor. Não para você se encher e ficar dentro de casa, não só para você se encher e ficar dentro da igreja se sentindo o tal. Não, para você ganhar almas para o reino. Esse é o motivo do avivamento. E é o que nós clamamos pelo nosso Brasil, para que venha o avivamento, para que venha a transformação, para que seja através do presidente, seja através de um homem de Deus que se levantará, o avivamento chegue
ao Brasil. Agora nós temos que buscar, nós temos que clamar, nós temos que incessantemente orar ao Senhor para que isso aconteça, amém? Então se dedique, busque a face do Senhor, porque Ele vai te recompensar. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O avivamento chegará até a tua vida. Deus te abençoe, foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Não se esqueça, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tá aí o botãozinho, você se inscreve no canal, né? Curte aí o nosso vídeo, compartilha com quem você quiser, compartilha nas redes sociais, compartilha nos grupos do WhatsApp. E um detalhe, se você quiser sempre receber a notificação aí das próximas aulas, dos próximos estudos, marque aí no sininho para que você possa receber todas as nossas comunicações de tudo aquilo que a gente postar aqui no canal, tá bom? Deus te abençoe, foi um prazer mais uma vez estar aqui com você, obrigado pela sua audiência e Deus te abençoe e abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.